Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Gomara, nossa startup de tecnologia. Hoje nós vamos dar andamento no nosso quadro Conversas Inesperadas em Tempos de Crise. Hoje a gente recebe aqui para bater um papo com a gente Rodrigo Scott, founder e CEO da Nama, né? Empresa de inteligência artificial focada aí em PLN, né? Processamento de linguagem natural para chatbot, dentre outros softwares. E Rodrigo, legal mesmo aí conversar com você, satisfação enorme. Assim, eu acho que o nosso papo tem muito a ver, porque você trabalha com robôs também, né? Mas mais voltado aí à conversação natural aí no chatbot, no atendimento aos clientes, né? Ao consumidor. Uhum. E a gente trabalha com RPA aqui voltado a processos, né? Então, eu acho que vai ser legal esse bate-papo, a gente vai conseguir aí ver sinergias entre os negócios, né? E passar para o pessoal como é que está a questão de inteligência artificial nesse momento aí de crise, né? Mas antes, se você puder aí fazer um resumo aí, falar um pouco do seu background aí para a gente e até como que você começou com a Nama. Não, legal, cara. Obrigado pelo convite. É sempre legal aí conversar sobre coisas que a gente curte, né? Então, processamento de linguagem natural, machine learning, empreendedorismo, né? São É as isso coisas aí. que recentemente, nos últimos 10 anos, drivam minha rotina. E aí já começando um pouco, né? Eu estou 10 anos empreendendo. Eu tenho 34 anos. Tenho 34 anos, então comecei a empreender basicamente com 24. Então, eu cheguei a trabalhar na Abril, cheguei a ter trabalhos em empresa normais, né? Eu tive basicamente uma trajetória até um pouco curta no ambiente mais tradicional. Uhum. Mas assim, eu tenho meu background em comunicação, né? Então, eu sou formado em comunicação social, mas eu sempre curti e desenvolvi muito tecnologia desde cedo. Então, desde os 13 anos de idade, eu fazia site, me metia a fazer outras coisas, e comecei a aprender Flash também, que foi onde eu aprendi a programar. Então, Macromedia Flash 5, cara, ActionScript 2, que Nossa. foi o primeiro contato que eu tive com linguagem de programação. Então, eu sempre curti muito o potencial que dá para ter com um programa, né? Um desenvolvimento de um software. E, especificamente, o que eu sempre curti foi, cara, como que você consegue trabalhar na experiência da pessoa que está do outro lado, né? E como que você consegue se conectar emocionalmente com a pessoa, mesmo trabalhando através de produtos digitais. Uhum. E, e na Abril eu consegui também gerir alguns projetos digitais, e aquilo me deu confiança de ser uma pessoa que está gerindo um produto, de ser um PO. Uhum. Eu sempre tive uma paixão muito grande de produtos baseados em software, mais do que fazer um projeto de um site ou alguma coisa. Então, aquilo me mexeu bastante quando eu estava começando a empreender. Então, o que eu queria desenvolver eram produtos baseados em licenciamento, que trabalhavam um pouco como que a gente consegue contar histórias de uma forma melhor no meio digital. Então, foi aí que uma das coisas um dos projetos que começou a minha carreira aí como empreendedor foi um projeto que eu licenciei para a minha empresa na época licenciou para o Grupo Abril, que a ideia da tecnologia era conseguir transformar em narrativa com começo, meio e fim, transformar em um vídeo um conjunto de notícias ou um conjunto de informações. Então, aquilo de fato era trabalhar com geração de linguagem natural, mesmo que seja de uma forma muito rudimentar, mas era trabalhar dessa forma em 2011, né? Uhum. Então, foi a partir daí que eu comecei a ter contato com mundos que ainda não estavam muito bem definidos para o usuário final, mas que eram tecnologias que já existiam, por exemplo, reconhecimento de fala, síntese de voz, mas eram muito utilizadas em call center, em ferramentas pouco friendly para desenvolvedor. Então, isso foi antes do Siri vir a aparecer no mercado, né? A Siri da Apple hoje. Uhum. Da Apple. É, e,
Então, na época, a gente tinha feito um produto que se conectava com uma narrativa, se conectava com uma forma de se comunicar diferente, né? Porque a ideia do produto era eu criar uma história, criar uma narrativa nova em cima de dados que já existem. Então, falar, bom dia, Rodrigo, hoje é dia 6, dia 6 de agosto de 2020, essas são as notícias do dia, vai fazer tanto de trânsito. Então, assim, foi a gente trabalhar com esse tipo de conteúdo e essa narrativa que me trouxe uma visão bem legal de trazer para a realidade produtos que não existiam, assim, e, pô, impactaram. Na época, aquele produto impactou muita gente. Saiu, teve comercial, teve 5 estrelas na App Store, e aquilo foi também minha trajetória como empreendedor, né? Através dessa minha primeira empresa, desse meu primeiro projeto, que eu comecei a construir o que depois virou a Nama, né? Legal. E era tipo uma assistente virtual aí nos seus primórdios, talvez. Exatamente. E aí a evolução natural que a gente começou a pensar em cima disso era, tá, legal, a máquina ela tá conseguindo conversar com você, contar uma história. Então, por que a gente não consegue fazer ela conversar? Então, o primeiro ponto foi, porra, legal, tem esse aplicativo aqui que chama Siri, não tinha nem sido comprado pela Apple ainda, que usa ASR, né, reconhecimento de voz, com esses modelos. A gente estava estudando sistemas de recomendação, né, que era machine learning de uma certa forma, RNN, mas bem diferente do que a gente usa hoje. A gente nem chamava de IA na época, era IA, mas não chamava de IA porque, na época você não falava que tinha IA, porque era você falar de coisa de ficção. E aí a gente foi vendo essas ferramentas para transformar isso em um produto, ainda que meio que era um produto muito customizado. Eu tenho essas tecnologias aqui, eu posso transformar essas tecnologias nesse projeto, nesse projeto, nesse projeto. Eu tenho um projeto genérico, eu tenho meio que esse projeto genérico que eu adapto. Então era muito baseado em consultoria Que é muito serviço embarcado, né? Que na real, cara, maior parte das empresas de tecnologia que tem produto hoje no Brasil saíram de projeto. Essa é a real. Então, com certeza. E, cara, no fim do dia, assim, existe um estigma gigante quando você está falando com venture capital ou quando você está ali falando de startup nível Silicon Valley, que entortar o nariz para serviço, e que é um puta tiro no pé. Eles Na não minha investem, opinião, né? E eles não investem em empresas que só tem serviço. Tem que ter. Se você tiver pelo menos produto e serviço, eles não, investem. eles têm a tese, né? Existe a tese, né, em cima disso que tem um sentido, mas assim, quando você olha para empresas, se você tem um produto e esse seu produto ele precisa ser habilitado de alguma forma, você pode fazer isso com tutorial, você pode fazer isso com vídeo. Então aí você tem aquele conceito de low touch, menos onde você bota menos a mão, e high touch onde você bota mais a mão. Onde que eu estou querendo chegar? É que existe um puta valor nas empresas de consultoria. Sim. E que essas empresas de consultoria que habilitam o cliente a usar uma tecnologia. E o que a gente estava discutindo antes aqui é como que vocês estão construindo um produto também. E a realidade do Brasil, que boa parte das empresas de tecnologia que fazem produto vieram de software, vieram de consultoria. De serviço. Isso, de serviço. É o nosso Então, caso aqui, né? Então a gente tem lá a Standard, né, que é uma consultoria focada aí no mercado tributário, no mercado de grandes RPs, e a gente desenvolvia produtos para facilitar a vida dos nossos clientes. Então a gente acabou, né, fazendo uma spin-off aí dessa fábrica de software que a gente tinha para, né, virar para a Gomara, né, que é a nossa startup. Então assim, tudo aconteceu em consultoria, né? Acho que a consultoria fomenta isso, né? Sim, e não tem nenhum demérito nisso. Agora, o que pode ser super legal, o que pode sim interessar VCs, e o que está acontecendo como um movimento também lá fora, e os americanos estão falando, nossa, é verdade, eu preciso olhar um pouco mais para serviços consultivos, é porque é aí onde você consegue, como empresa, ter uma margem, né? E nem que seja pequena no primeiro momento, mas você pode ter um pouco de margem para dar fôlego para você construir um produto melhor
E mais do que isso, você habilitar o seu cliente a usar o seu produto. Porque aí você pode ter uma receita de produto mais interessante ainda. Então, Sim. está acontecendo um movimento inverso agora, né? Pelo menos é o que eu estou observando, assim, aos poucos. Ferramentas que eram puramente software low touch, agora tem Uhum. numa área de professional services. Hoje, por exemplo, a Nama ela tem vários cases aí, como Magazine Luiza, né? Vocês participaram lá também de alguns eventos, por exemplo, no governo, né? Com o Poupinha, né? No governo de São Paulo. Depois você fala melhor sobre esse case. E aí eu te pergunto, Rodrigão, tem que ter realmente uma camada de serviço? Depende. O Poupa Tempo, que você falou, ele, quando a gente desenvolveu o Poupinha, ele não tinha e ainda não tem nenhum tipo de serviço humano ali. Uhum. É totalmente digital, é totalmente automatizado, é um serviço para atender a população. Mas existem clientes que faz total sentido você ter um humano e é necessário você ter um humano. Assim, às vezes você está numa situação que o bot ele foi programado para entender um set de ações. Onde o machine learning entra é para descobrir como que eu falo as coisas que eu não mapeei. Né? Ele aprende com isso. Mas no fim é uma programação que vai estar lá. Ele não vai conseguir. Você vai falar uma parada, ele vai, nossa, é verdade, deixa eu ir lá e acionar magicamente. Uhum. Não tem isso. Tem é o iceberg, né? Sim. Você está vendo a ponta lá, você está vendo o bot interagindo, bonitinho e tal. Ah, nossa, que bot burro. Mas será que é o processamento de linguagem natural do bot? Ou porque ele Uhum. realmente não consegue fazer aquilo, porque nem a empresa consegue fazer aquilo? É que quem está do outro lado, né? O cliente, ele quer que a sua dor ali seja resolvida, né? Ele não vai entender que ali não tem um machine learning, que é uma URA, que tem, né, que não tem aí como, que não entende linguagem natural, né? Ele quer lá que seja atendido. Então, eu acho que existe uma evolução, né, de bots, como por exemplo o bot que você citou, que é o Popinha, que você consegue ali atender todas as solicitações ali através apenas do bot, sem uma camada de serviço entrando ali um atendente no meio do caminho. Mas ele pode deixar a bola quicando para entrar um atendente. Sim, é total. E aí que a gente consegue aprender, né? Entre o atendente e o usuário final com as interações do bot. Então, o processo de aprendizado do bot, ele não é um processo automático de aprendizado, que ele precisa ter uma referência. Apesar de existir aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado, arquiteturas mais modernas de NLP, quando a gente está falando na prática de um serviço, precisa de, no mínimo mapeamento de como que você vai resolver aquela situação do lado da empresa. A gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de processo da empresa. Beleza, Sim, o sim. robô pode entender, mas como que você vai resolver? No caso do Poupa Tempo, é um agendamento. Esse era o objetivo. O agendamento eu faço por API. Então tá bom, resolvido. Tá lá. De novo, não é só IA. IA é uma ferramenta, e aí como que se aplica ela e como que a melhor forma de você ter um meio termo entre Legal. onde que eu coloco o humano nesse loop, né? E é aí que eu acho que também quebra um pouco daquele paradigma que até eu acho que Hollywood aí ajudou a construir, né? O robô vai tomar o lugar, né, das pessoas no trabalho, de repente o olho fica vermelho e o robô começa a atacar todo mundo. Na verdade, eu acho que a ideia é fazer esse loop e em algum momento pode entrar ou não, né, uma pessoa para interagir com quem está do outro lado ali. E eu acho que é a colaboração, né, entre o robô, né, e a pessoa e o ser humano que vai levar aí o sucesso da operação, né? Sim. Cara, a gente está num momento muito importante, assim, eu diria, de transformação no mundo inteiro com tecnologia, né? Então, a gente está chegando aí no fim da curva de Moore, né? Da lei de Moore, como se Uhum. ela não fosse um fim, ela não é um fim, ela vai ter aí mais uma nova curva em cima. A gente tem a inteligência artificial, a gente tem N aplicações de inteligência artificial, a gente tem uma condição geopolítica também muito louca. E a gente está aqui no meio Uhum. disso tudo, sendo que há 4, 6 meses atrás a gente nunca ia imaginar que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo de pandemia. Então, Exatamente. é um pouco
é forçar a barra falando que as pessoas não vão perder empregos ou as pessoas não vão ser substituídas pela máquina. Eu não acho isso. Eu acho que assim, isso está acontecendo. Eu só acho que não é negativo isso, no sentido Sim. de as pessoas, elas é claro que é negativo ela perder emprego, mas vai existir uma transformação natural, porque ninguém vai querer ficar sem emprego. E aí existe como que a sociedade está atuando para transformar. Porque agora a gente está falando de IA aplicado em situações que podem gerar desemprego, mas isso vai ser um momento aí que a gente vai ter que se adaptar e transformar. Da mesma forma que a crise veio, as pessoas tiveram um impacto e elas se transformaram. E eu acho que aí é uma posição de outras instituições e de todo mundo trabalhando em conjunto para minimizar impactos dessa transformação, porque toda transformação tem um impacto. Você não vai sair do útero da sua mãe sem chorar, você não vai ganhar massa muscular sem sofrer. Então, toda transformação tem um impacto em qualquer nível. Então, como que a gente minimiza, como que a gente trabalha esse impacto? Mas, cara, se a gente olhar hoje o nível, se a gente parar para entender todos os componentes tecnológicos que estão acontecendo em desenvolvimento exponencial e olhar para o big picture, a gente está falando que num horizonte de 15 anos a gente pode ter computação quântica real. E isso significa que você sabe o que isso significa porque você é da área. Mas, cara, isso vai mudar extremamente tudo. Nem que a computação quântica seja especializada. Sim. A gente está falando de novas arquiteturas de chip de computador, que a gente está falando o que a Intel, né, por causa da arquitetura dela, vai começar a ter concorrentes em arquitetura open source, que vai mudar como que se faz em chip, que isso vai trazer mais competitividade, que a gente vai ver startups de processador, startups de placa, que isso vai trazer, cara, Vão surgindo novas profissões, novas empresas e assim, é uma lei orgânica, né, cara, que isso sempre acontece, né? Então, quando surgiu lá a primeira revolução lá no final de 1800, por exemplo, né? Então a máquina substituiu, sim, algumas funções, né? E deu produtividade, mas surgiram também outras profissões. Por exemplo, engenheiro mecânico não existia antes de ter máquina. Então, Só que tem é um uma... detalhe, né? Ah, Um detalhe fundamental. Nessa época, você tinha uma evolução de energia elétrica, da vela, da lâmpada, num tempo razoável. Você podia casar, ter filho, morrer, e a lâmpada exatamente. estava lá, evoluindo, Uns meu, 30, puta. 50 anos aí, não, É. né? E assim, a gente viu nos últimos 10 anos um negócio que assustou todo mundo e tá todo mundo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Daqui a 10 anos vai ser uma curva exponencial de onde a gente está. E Sim. daqui a 10 anos, mais ainda. Então, o que eu quis dizer é que a gente está num ponto de inflexão ferrado. Que se as E, pessoas não entenderem que isso é algo que vai mudar tudo, ela vai sofrer. É isso. Não adianta falar que não vai perder, que não vai não sei o quê. Se a pessoa não estiver preparada para isso, vai se fuder. Agora, Rodrigão, empresa, pessoa física. até mesmo agora, né? Falando daqui 2 anos, né? Quando a gente aí tiver aí a parte do 5G aqui no Brasil forte. Isso daí também vai movimentar muita coisa, cara. Vai movimentar dados. Você imagina o tanto de dados. Eu vou ter dados de geladeira, dados de micro-ondas, de televisão, de celular, de carro. Tudo isso aí você vai precisar conectar, ler, interpretar. Isso daí é muita informação, muito rápido. Então você imagina o tanto de empresa que não vai surgir para ajudar nisso daí, entendeu? Então, assim, muita coisa vai morrer, mas também, cara, assim, eu acho que a gente está vivendo aí, né, até acelerado aí com a questão da Covid, a gente está vivendo um momento de transformação digital forçado, onde todo Sim. mundo que tinha um plano de transformação digital, né, na gaveta teve que, de repente, pegar esse plano e colocar em produção. Eu tenho um cliente que colocou 5.000 pessoas em home office em questão de 3 dias. E home office na empresa nem era assim tão aceito, mais a parte de TI, né, que tinha um pouco de home office, né? Então, hoje a gente tem um produto aqui, Rodrigo, que é para gestão de home office, que é a Mara. Então, é um produto que a gente começou a desenvolver antes, né, e que a gente colocou em produção bem no começo aí da Nossa, pandemia.
veio bem no Coincidência, cara. coincidência, cara, porque é um produto que a gente criou para atender a nossa empresa de consultoria, porque nós temos consultores aí espalhados pelo Brasil e a gente precisava aí de uma gestão melhor aí, de dar ferramentas primeiro para a gente se conectar a eles através de uma plataforma e também para poder gerenciá-lo, né, com workflow e tal. E aí, assim, em 3 dias a gente teve que colocar esse sistema de pé para 5.000 pessoas. Você imagina isso? Então, assim, todos os projetos que demorariam talvez aí 6 meses foram feitos em 2 semanas, no máximo. Então, acelerou. Então, daqui 2 anos a gente vai ter o 5G, só que a nossa cabeça, o nosso mindset já mudou. Já mudou, né? Então, assim, você vai conversando com os seus clientes, eu vou conversando com os meus, você já vai percebendo que a cabeça do cara mudou e tecnologia agora, inteligência artificial, não é só o Netflix te sugerir ou o Spotify te sugerir uma playlist, né? Então, inteligência artificial hoje já é necessário, porque com certeza, né, você precisa de um chatbot, porque está todo mundo comprando no e-commerce, e você precisa aí dar vazão às questões, às dúvidas e as, né, nas questões comerciais ali, né? Como é que está esse impacto da Covid no seu negócio, Rodrigão? Cara, isso é uma parada muito louca, né? Porque quando isso começou, assim, é meio no-brainer você pensar num bot quando isso começou, né? Quando você viu que você vai ter que colocar todo mundo em home office ou que você não vai, você às vezes vai ter que, sei lá, não conseguir operacionalizar a sua equipe de atendimento tão rápido. Mostra o quanto que é importante você ter suporte nos itens fundamentais da operação. E isso a gente conseguiu, a gente teve cliente que a gente estava pretendendo lançar projetos estratégicos a partir de agora, de agosto, de julho. Sim. A gente estava num ritmo muito cauteloso, grande empresa, fazendo passos sólidos, entendendo, validando a experiência. Aí chegou o vírus. E aí? O bot já está 90% pronto. Tem que colocar no ar. Bota em produção, meu amigo. Bota em produção. Vamos ajustar no voo. Então, assim, a gente viu um aumento de 8 vezes no consumo da nossa API, ou seja, das pessoas utilizando o bot. O que é interessante, né? Porque é uma situação meio estranha, porque ao mesmo tempo que você fala, cara, olha o que está acontecendo, essa mudança toda, e aí você vê que o escopo do que você está fazendo é um grande destaque. O seu caso, por exemplo, você já estava na mão com uma ferramenta que era perfeita para aquilo. Então você vê, você fala, nossa, está existindo uma transformação que foi realmente da noite para o dia. Acho que nunca ninguém viu isso, né? Não, nunca, cara. E eu vou te falar que eu estava com um produto para atender a minha empresa, uma necessidade minha. Eu estava com um MVP testando em casa e testando em algumas outras empresas parceiras. De repente, foi o que você falou, tava lá com um projeto 90% você teve que soltar e vamos ajustar em produção. Eu também, né? Sim, vamos embora. Só que esse ajustar em produção é 24 horas por dia. Vamos trabalhar, vamos fazer, né? Porque tocar o pau, né? Ninguém estava programando isso, né? E você teve, no primeiro momento lá em março, foi um momento meio nebuloso, né? Você teve aí muitos cancelamentos, adiamentos, ou já veio o boom? Cara, a gente teve uma mudança assim na nossa base. A gente tinha empresas grandes que sofreram com a crise, e aí foi até uma coisa interessante assim que uma delas falou, olha, eu estou fechando aqui 600 lojas, isso vai acontecer, e assim eu tenho que priorizar o desligamento, e antes de eu desligar meus funcionários, eu vou desligar meus robôs. E fez sentido assim pelo ponto de vista, porque que você vai falar. Assim, tipo, naquele caso específico, não era um caso de atendimento ao consumidor, não era um caso, era um caso de suporte, mas era um suporte que dependia primeiro de você estar na loja, sabe? Ah, entendi. Para depois o suporte existir. Entendi. Então, para esses casos e para algumas empresas menores, a gente teve perda de clientes. Os clientes saíram, falaram, olha, não, eu estou priorizando outras coisas. Compreensível. Teve clientes que a gente flexibilizou, deu desconto e tudo mais. E teve clientes que viram, apareceu clientes novos, precisando de projeto da noite para o dia, e clientes que aumentaram o consumo interno. Então, foi uma mudança de base.
Não Sim. tem melhor ou Você teve pior, uma certo ou errado, oxigenação né? aí, né? Foi uma mudança, foi realmente uma movimentação. Só que isso fez também, deu indicativos de onde que a gente tem que investir nossa força, onde que a gente tem que Uhum, melhorar, onde que a gente tem que colocar mais recurso para crescer mais. Então uhum. foi um processo que, cara, mudou profundamente. Acho que todo mundo e na Nama não foi diferente. Legal. Ô, Rodrigo, e os seus softwares, os seus chatbots, eles têm, um dos cases é o Magazine Luiza, né? E nesse momento de pandemia, o Magazine Luiza, ele se sobressaiu pela transformação digital que a empresa já estava sofrendo, tanto é que você tinha aí, já, há uns 2, 3 anos, você já tinha o seu chatbot lá com eles, né? Aumentou aí o nível de atendimento nesses produtos, assim, para o varejo? Olha, eu não tenho muitas informações Volumetria? internas de volumes da Magazine, até porque com a Magazine a gente fez o primeiro bot deles, a Lu, nesse conceito de machine learning, bot de machine learning, e esse projeto ele acabou que foi internalizado, então na sequência. Então eu não tenho informações a não ser as informações que são públicas sobre o projeto que a gente participou, né? Então era um volume muito grande mesmo, era quase 3 vezes mais que o Poupa Tempo na época, em 2018. Então já era muito utilizado a Lu, né? Agora, no varejo, no geral, a gente tem alguns cases que, para a gente, assim, eu não tenho uma métrica tão clara de quanto que isso impactou com relação a outros serviços, como de utilidades e de facilidades básicas, né? Então, sim, a gente tem, por exemplo, um dos nossos clientes americanos.com, o baseline aumentou para todo mundo, tá? Mas Uhum. assim, se a gente tem um comparativo, o que foi mais impactante, onde a gente viu um impacto maior foi em serviços de utilidade, né? Seja de você estar falando com o bot para religar uma luz, ou para pedir uma conta, ou para pedir segunda via de algum serviço mais ligado com serviços essenciais. Mas a parte de varejo com certeza foi impulsionada aí, porque você não pode, com as lojas fechadas, você vai para o e-commerce. E no e-commerce, você tendo o chatbot, eu acho que também deu uma. Acho que você teve mais projetos nesse sentido também, né? Sim, no geral, o consumo subiu para tudo de bot, né? Para qualquer coisa, dúvidas básicas, compras, dúvidas de produto. Agora, você está num ambiente que você não tem onde sair. Eu tenho que Aham. pedir minha comida pelo aplicativo, eu tenho Sim. que pedir os meus produtos online. Então, você tem um contexto de bot onde aquilo fica mais evidente também. Então, no geral, cara, eu acho que assim, a gente está vivendo um novo playbook da vida, né? Sim. Eu não sei como que você tá aí no seu dia a dia. Eu tô Estamos 100% presa. remoto. Estamos trabalhando dentro de casa, né? 100% Estamos usando a remoto. Mara. Estamos usando a Mara aqui para cuidar do nosso home office, mas assim, muito parecido com você. No primeiro momento, em março, assim, a gente levou um susto, né? Tipo, ninguém estava prevendo, né? A gente pegou o nosso plano de longo prazo, deixou aqui do lado, não vamos esquecer do nosso objetivo, mas ligou o modo sobrevivência aí no primeiro momento. Mas aí depois a gente viu que os nossos clientes, como a gente trabalha com clientes de grande porte, eles precisavam continuar e eles continuaram. Então, nós temos também muitos varejistas e eles continuaram via e-commerce, né? E aí a gente viu que os projetos, né, a gente só tem que fazer uma negociação. Então, o cara que pagava em 30, está pagando em 60. O cara que pagava em 60, está pagando em 90. Eu tenho clientes que eu fiz projeto para receber no ano que vem. Porque eu acho assim, cara, é uma mão lava a outra, entendeu? Tipo, eu prefiro saber que eu vou ter uma receita do que eu não ter nada. Então, pelo menos eu já fico mais tranquilo. Então, no primeiro momento foi isso. Depois, estabilizou. Hoje, pelo que eu leio, a leitura que eu tenho, é que a gente já está no normal, que isso aqui já virou normal, entendeu? A gente vai voltar lá para outubro, mais ou menos, mas com escritório flexível. Vai quem quiser, né? Então, assim, se você não quiser ir, não vai, mas está lá o escritório, se quiser fazer uma reunião. Eu acho que é importante, né? Por exemplo, se você contratar um cara novo,
é difícil você ensinar as coisas por aqui, né? Às vezes o cara precisa ver você fazendo, né? Então, assim, um cara novo você vai precisar estar lá, né? Então, fazer uma reunião uma vez por semana presencial é importante, mas a gente não vai obrigar. A gente, como a gente é de tecnologia, então a gente tem hoje, por exemplo, desenvolvedores do Sul trabalhando para a gente, do Nordeste. A gente já tinha isso, a gente só fortaleceu mais, né? Então, assim, hoje nós estamos, vamos dizer que já vivendo esse novo normal e muita coisa vai ficar, né? Ô, Rodrigão, o que que você sente falta aí do pré-Covid, né? O que que você fazia antes que você não está fazendo mais? Fora tomar cerveja, sair, ver É, pessoas. Fora a cara, tem parte muita básica coisa. de um humano. É, exatamente. Cara, eu acho que assim, pra gente, eu acho que a gente é privilegiado nesse sentido do impacto que a gente teve, porque nosso trabalho é puramente digital, né? Exatamente. E a gente consegue aqui ter um, dois monitores, fone de ouvido, falando com Uhum. todo mundo, Slack, Gomara, tudo rodando. Beleza. A Nama começou nesse modelo, claro que não tinha crise, mas assim, era eu sozinho, e mais o meu CTO na época, trabalhando remoto nos nossos quartos, fazendo a empresa acontecer. Então a gente já Legal. cresceu dessa forma. Quando a gente começou a ter um escritório, ele era um escritório na minha casa, literalmente no meu porão. Então era um trabalho de casa ainda e as pessoas estavam lá. Então assim, e a gente coexistia entre um espaço físico e um espaço remoto. A gente foi para o espaço do Google, a gente foi para outros coworkings. Ou Só, aquele espaço do Google é muito legal, né, cara? cara, aquilo foi uma Aquelas fase cabines lá, muito legal. fantástica. Vocês ficaram um ano lá, né? No coworking deles. Mas a gente ficou de meio de 2016 a começo de 2018. Muito legal. A Então, gente usava lá também de vez em quando, mas a gente não era residente. Muito bacana. cara, foi um espaço muito legal, a gente aprendeu demais lá. Só que assim, tem um ponto baixo também, porque assim, ao mesmo tempo que você tem muitas facilidades do home office e você tem muitos benefícios de ter um espaço próprio, é difícil você conciliar os dois como uma Sim. empresa, porque você acaba tendo uma cisão da sua cultura. Então você acaba Eu tendo acho que o isso é o time mais difícil. o A time cultura. remoto e o time do escritório. O time remoto, porque o time do escritório tem bolo de aniversário. Porque o time do Exatamente. escritório Tem um tem não happy sei o hour. quê, tem um happy hour. Aí como que você vai mandar a cerveja pro cara que está no interior de outro estado? Exatamente. Então o cara não vai participar. E aí você troca uma ideia no café com o seu colega, você resolve um problema que você tem que fazer um Exatamente. call. Aí você não quer fazer um call, aí você vai falar, puta, resolvemos aqui, fala com a pessoa. Então, assim, você exclui as pessoas, você Você acaba um acaba excluindo o escolhendo. outro. E o rolê remoto também. A galera que trabalha remoto já tá lá, já tá conectado e fala, meu, até eu colocar essa pessoa, meu, tá aqui. Então, quando aconteceu isso e a gente teve que ficar full remoto, a gente já tinha metade dessa cultura bem estabelecida e enraizada. E, cara, foi uma coisa muito louca, porque a gente começou a trabalhar melhor. Porque estava todo mundo na mesma página das coisas, estava todo mundo no mesmo Uhum. ambiente. E acho que isso é uma máxima de quem trabalha com cultura remota. Eu já ouvi isso antes, eu era cabeça dura também nesse sentido. Eu falei, meu, não dá, precisa ter. Assim, é muito importante um espaço. É muito importante você ter uma lousa, você falar com a pessoa, você pegar no objeto, e você mostrar, apontar na tela, ver a pessoa, saber quanto que é a altura dela, né? Sim, sim. Ter A uma gente precisa conversa disso, né? é. Até mesmo para você Mas ter ao um mesmo rapport tempo, com uma cara, pessoa. mas olha também os benefícios que a gente não está tendo remoto, o quanto que a gente Uhum. otimizou o nosso tempo, o quanto que eu consigo estar ligado nas coisas que são importantes. Então, assim, é um trade-off e, assim, a gente se adaptar aí nesse pós-corona, como que vai ser, eu acho que vai ser também interessante. Indo na onda que a gente estava falando das evoluções super de tecnologia, Uhum. cara, holografia e óculos de realidade virtual, Poxa. isso daqui já é, Pô, é Star Wars uma já falava revolução. disso faz tempo. Cara, e tá aí, fala, não, holografia não. Cara, existe holografia real, existe Sim, real sim. oficial. Só não é do jeito que a gente viu no Star Wars ainda.
Saindo do relógio aqui, né? Saindo do relógio. E quando você vê no Star Wars é meio tosco, né? Porque ele é falhado. Sabia que eu gosto? Ó, eu prefiro aquele robô com voz robótica do que o robô, por exemplo, igual a Alexa, que tem a voz igualzinha de um ser humano. Porque eu acho que vai chegar um momento que você vai confundir se é um robô ou se não é. Então, pelo menos tendo essas falhas na Matrix aí, a gente pelo menos vai saber que não é um robô. Pelo menos é um robô. Então, assim, ela não me entendeu por causa disso, né? Porque se você deixa tão natural, eu acho que causa. Você como estudioso, causa uma estranheza. Né? Cara, isso chama o Uncanny Valley, esse termo. Que é quando você tem principalmente em robô, ou prótese, por exemplo, se alguém tem uma prótese de braço. O que é a tendência natural do humano? É olhar para aquilo lá e estranhar, porque aquilo parece natural, mas não é. Uhum. Você vai falar, ainda mais quando uma prótese é bem realista, né? Você fala, nossa, mas o que é aquilo lá? Como olho de vidro, né? Nossa, você fica intrigado. Você fica intrigado. E o Uncanny Valley fala exatamente dessas coisas e fala com o robô. Você fala, cara, se o robô ele tem esse vale aqui, né? Então, quando a prótese ou o robô não é muito igual ao que é humano, as pessoas aceitam. Só que aí quando ele vai subindo e ele não é 100% igual, mas não é também muito diferente, causa um estranhamento que as pessoas vão ficar meio que nessa dúvida, nesse ponto que você falou, que é estudado isso. E eu li que, na pesquisa, dos países que aceitam mais os robôs, mas robôs físicos, né? Não de software, igual a gente falou aí no decorrer aí da nossa conversa. O Japão é o país que mais aceita, eu acho que é por causa dos mangás, né? Mas é o país que mais aceita aí robôs, né? Acho que já está na cultura deles também, né? Essa questão. Uhum. O Brasil, por exemplo, é um país que não tem tanta aceitação. Apesar que o ano passado eu fiz um evento e eu contratei um robô. Cara, o stand foi a sensação. Todo mundo queria tirar foto com o robô ficava com os olhinhos com o coraçãozinho. Claro que se o olho ficar vermelho, todo mundo corre. Total. Ô, Rodrigo, me fala um negócio, cara. Hoje a gente tem chatbot de vários players gigantes aí, né? Tem chatbots da Microsoft, da IBM, tem chatbot de tudo que é jeito, né? Me fala um negócio. Qual que é a decisão do cliente por fazer um chatbot com a Nama e não entrar na plataforma Azure lá e fazer aqueles aplicativos que ele tem para chatbot, ou IBM, etc.?